Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E o nosso intuito aqui é sempre trazermos estudos que beneficiem, que ajudem a pessoa a se aprofundar mais no conhecimento da palavra, e cada vez mais distante dentro do conhecimento da Escritura Sagrada. E assim nos aproximarmos mais do Criador. Quanto mais você aprende, quanto mais você se aprofunda na Escritura, no conhecimento, mais você se aproxima do Criador. Amém? E isso é importante, Eu vou ler um texto aqui para vocês, no livro de Lucas, capítulo 22, no verso 31 e 32. Tem um texto que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32, ok? Então presta bem atenção, porque é importante isso, é muito importante. Quando você sai de casa, você tem alguns filhos e deixa eles sozinhos, quando você retorna, por se tratar de criança, com certeza alguém aprontou, Sempre tem um mais levado, ou todos, mas aprontaram. O mais importante é que o filho que aprontou, ele vem até você e fala: pai, mãe, eu fiz isso, tá? Foi eu que fiz, eu fiz errado, não tive intenção, mas eu fiz, quebrei tal coisa. Ele confessou para você. Quando os outros vierem dizer para você que ele fez, você fala: não precisa mais, ele já confessou, ele falou que foi ele. Ok? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque muita gente diz: por qual razão eu tenho que orar se Deus é conhecedor de todas as coisas? Por que eu preciso pedir se Deus já sabe o que eu preciso? Por que eu preciso confessar o meu pecado se Deus sabe que eu cometi o pecado? Ele sabe tudo. Não é? Presta bem atenção. Nesse pequeno estudo aqui, que é de uma paraxá é porção semanal da Escritura, da Torá, e é muito interessante esse estudo sobre a paraxá de Bo, que o Rav Berg faz, e é ótimo para que as pessoas entendam o porquê das orações, o porquê da confissão do pecado. Entenda bem. Comenta o Rav Berg: assim como é importante para uma pessoa relatar os milagres de Deus, é importante. Quando uma pessoa dá um testemunho de que Deus fez um milagre na vida dele, te anima ou não te anima? Todo mundo sabe que anima. Acelera o nosso coração, anima a nossa fé. Você tem vontade de conhecer mais? Você passa a buscar mais. É importante também relatar os próprios pecados. Está vendo? Como é importante você relatar os milagres que Deus tem feito na sua vida, é importante que você relate os seus próprios pecados. Para não deixar, eis aqui o motivo, para você não deixar espaço ao acusador para exigir de Deus a retribuição e o julgamento. Porque ele vai falar: Senhor, ele fez isso e isso. O Senhor não vai punir ele? Compreendeu? Se a pessoa se arrepende, tudo irá bem. Quando você confessa o seu pecado, você se redime: Senhor, eu fiz, eu errei. Você se redime daquilo. Quando o acusador chegar, Deus vai olhar para ele e falar: eu já sei, o meu filho não escondeu de mim, ele confessou.
quebra todo o argumento do acusador. O mal não tem força nenhuma, porque ele vai te acusar do quê? Ele confessou. Como é que ele vai pedir? O senhor não vai julgar? Não, ele confessou. Se ele confessou, eu perdoei. Amém? Isso é importante. Então você tira todo o espaço do acusador. Se a pessoa se arrepende, tudo irá bem. Porém, se isso não acontecer, então o acusador irá retornar e exigir de Deus o julgamento, porque esse é o trabalho dele, o acusador. Certo? Ele vai vir e falar: Senhor, o Senhor prometeu, é ele que tem que ser julgado, ele tem que ser condenado, porque ele cometeu transgressão. Ok? É o mesmo que aquele, que relata e enumera os seus pecados. Todos que cometeu, você fala para Deus tudo, confessa. Se perguntares por que isso é necessário, é porque o acusador está constantemente perante o Santo, bendito seja ele, perante nosso Criador, para relatar e procurar retribuição para os pecados das pessoas e exigir julgamento perante eles. Por isso é necessário você imediatamente cometer o pecado. Senhor, tem piedade, eu pequei, eu reconheço o meu erro, tem piedade de mim, tem piedade da minha alma, me perdoa, por favor. É necessário isso, não dá tempo para o acusador, tá? Entretanto, quando uma pessoa enumera cada um de seus pecados antecipadamente, não deixa pretexto algum para que o acusador se aproveite. E o acusador não pode exigir nenhum julgamento primeiro, pois ele é sempre o primeiro a exigir o julgamento. É ele que exige o cumprimento das leis de Deus, o cumprimento do julgamento. Olha, Senhor, ele pecou, ele tem que ser julgado, é o Senhor que falou. Mas quando Deus olha para ele e fala: não, ele pediu perdão. Ok? Isso é importante. E depois ele enumera e acusa. Por isso, a pessoa deve tomar a iniciativa antes que o acusador aponte e enumere os seus pecados. Olha que coisa interessante. O texto que eu acabei de ler em Lucas 22, 31 e 32, em que Jesus falou para Pedro, ele pediu permissão para se andar como se anda o trigo, a tua alma. E se você vacila, até sua fé cai, porque o julgamento acaba tendo consequência na carne, O primeiro passo para lidar com qualquer coisa é admitir que ela exista. Ao confessar os nossos atos negativos, quando você confessa o seu pecado, isso é importante, Sempre nos sentimos aliviados. Quando você confessa, você tem aquela sensação de alívio, um peso no coração, na cabeça, Então se sente aliviado. Dissolvemos a culpa que nos corrói por dentro e assumimos a responsabilidade por nossas vidas. Quando você comete um ato errado, reconheça, não fica com muita gente batendo o peito. Não, o que eu fiz foi com boa intenção. Não interessa se você cometeu uma transgressão, se você cometeu um pecado, corra, peça perdão. Tá bom? A culpa é uma armadilha do acusador para que os castiguemos por dentro e nos tornemos vítimas. Tem pessoas que se fazem ainda de vítima, Tem isso mesmo, Quando nós assumimos nossos erros, nos tornamos livres da culpa. Quando você confessa, assume e confessa ao Criador, você se torna livre daquela culpa. E se torna possível corrigi-los. Assumir a responsabilidade por nossos atos
nos liberta do julgamento vindo de fora e da presença do acusador. Você quebra, como diz na gíria, quebra as pernas do acusador. Você quebra qualquer argumento dele, porque você confessou e antes dele. Nem sempre é fácil, não é mesmo? Mas por piores que sejam as consequências de nossos erros, nos traz a libertação. Uma coisa importante, quando você comete erros mal, que causam mal a outras pessoas, é necessário que você vá até a pessoa e você se desculpe. Confesse com a pessoa e se desculpe com ela, porque você prejudicou ela. Isso agrada muito o Criador. Fulano, aconteceu isso com você porque eu fiz isso. Eu te prejudiquei, te peço perdão e quero reparar o erro da maneira que você exigir e que for possível. Isso é agradável aos olhos de Deus. Então, confessar a Deus é importante e também aquele que foi prejudicado pelo mal que você fez. Porque é muito simples, você comete um mal, às vezes leva à morte de alguém, leva à destruição da vida financeira de alguém. E depois eu vou lá no quarto, ajoelho, peço perdão a Deus e tudo bem. Não, você tem que se retratar com o teu irmão, para que isso se torne completo, agradável ao Criador. E se necessário for, repare o erro. Porque se levou um prejuízo muito grande para a pessoa, repare o erro. Isso é agradável diante do Criador. Existem dois entre os 72 nomes. Existem os 72 nomes. No próximo vídeo eu vou trazer um quadro e mostrar para vocês aqui os 72 nomes do Criador, né? Então, dois deles, né, que são nomes sagrados, é claro, né, que nos ajudam a fazer isso. Olha aqui. A letra Rei, a letra Het e a letra Shin, tá? São 3 letras no nome do Criador. Um dos nomes dos 72, tá? Todos os nomes do Criador diz respeito a algum problema, alguma cura. Tem o da cura, de libertação, ok? Ao lembrarmos nossas ações negativas no passado, refletimos sobre nossos aspectos mais desagradáveis, sentimos que a dor que causamos a outras pessoas, pedimos a luz que erradique todos os nossos atributos negativos. A força chamada arrependimento repara espiritualmente os nossos pecados passados e diminui o lado escuro de nossa natureza. Quando você confessa os seus pecados, automaticamente você começa a melhorar, começa a mudar, a sofrer uma transformação. E cada vez que você for fazer alguma coisa, você começa a se preocupar em não cometer o pecado. Senhor, será que eu vou fazer isso? Vou prejudicar alguém? Vou prejudicar o teu nome? Desonrar o nome de Deus é terrível aqui. Então você para e pensa, você começa a pensar primeiro antes de agir, para não prejudicar a ninguém, não prejudicar o nome do Criador. Tá? Assumir a responsabilidade, meditar nessa sequência dissolve os nossos impulsos de autopiedade e de autorretaliação e da autovingança também. Existe isso, infelizmente, a psicologia explica muito isso que acontece entre as pessoas, né? Nós percebemos que a mentalidade da vítima é a fundação desses sentimentos, trocamos esses pensamentos pela consciência de que somos criadores de nossas próprias circunstâncias. Muitas vezes a pessoa fala, por que eu vivo uma vida assim, tão amaldiçoada? Desculpem a palavra, né? Mas essa é a palavra certa. Tem pessoas que falam isso, já falaram para mim. Eu vivo uma vida tão amaldiçoada, eu creio em Deus, eu confio em Deus. A pessoa fala isso, né? Tá ok? Mas quando você fala, não faça isso que desagrada a Deus. Não, isso é minha vida. Eu faço o que eu quiser. Vocês estão entendendo? Então a pessoa põe Deus de lado
quando lhe convém. Agora, na hora do desespero, ai meu Deus do céu, nós não podemos agir assim. Deus tem que estar presente na nossa vida, nas horas boas e nas horas ruins, porque nas horas boas comemora conosco, nas horas ruins é Ele quem nos salva, é Ele quem nos livra. Então isso é importante, que você tenha sempre Deus no seu coração. Compreendemos que tudo aquilo que criamos podemos mudar. Você pode mudar as circunstâncias, as consequências ruins dos seus atos. Por isso é que tem o livre-arbítrio, que algumas pessoas às vezes não concordam, já teve até comentário aqui, mas é o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher, vou servir ao Eterno ou não vou servir ao Eterno. Quando eu sirvo ao Eterno, minhas consequências são positivas. Mesmo surgindo problemas, as consequências sempre são positivas. Mas quando eu não sirvo ao Eterno, é uma escolha que eu tenho também. Mas as consequências sempre serão negativas, porque eu escolhi me afastar dele. E quando eu me afasto dele, estou vulnerável às consequências malignas, às consequências negativas de toda a vida. Então é necessário nós tomarmos consciência que nós temos o direito de escolha dado pelo Criador. Tem uma passagem, que vocês devem lembrar muito bem. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Apertado e difícil de andar o caminho que leva à salvação. Isso é uma coisa muito certa. Tá bom? O caminho da perdição é o caminho livre. Faço tudo o que eu quiser, à vontade. O caminho da salvação é aquele caminho apertado, difícil, onde todos dificultam, perseguem, faz todo tipo de mal contra você. Mas você se mantém firme. É uma escolha. O próprio texto está falando. Escolhei o caminho. Prefiro o caminho estreito, porque ele leva à salvação. Mas o caminho largo leva à perdição. Já está falando aqui que é o livre-arbítrio, que a escolha é sua. É muito claro isso, né? Então compreendemos que tudo aquilo que criamos, nós podemos mudar. E nos permitimos fazer essa mudança. Também retira a maldade das pessoas e trata as doenças incuráveis. Tá bom? As pessoas, quando se tira esse peso, ajuda inclusive nas curas, na libertação, elimina sentimentos de vingança em nós mesmos e em outras pessoas. Então é uma coisa muito importante. A confissão é muito importante, a conscientização, você tomar as rédeas da sua vida, porque a decisão da salvação cabe a você. A salvação é dada pelo Criador, mas a aceitação é sua, ou também a recusa. O ser humano é que decide com o seu livre-arbítrio, vou andar certo ou vou andar errado? Vou cumprir o que Deus determina ou não vou cumprir? Só que cada decisão sua, não existe o chamado em cima do muro. Quando você não quer servir 100% a Deus, automaticamente você está contrário a Ele. Não tem como o meio termo. Não existe isso. Só existe aqui dois caminhos, servindo ao Eterno ou não servir ao Eterno. E cada um deles traz as suas consequências. Muitas vezes a pessoa pergunta, por que minha vida é assim? São consequências da sua escolha. E quando você comete algum erro, para você cortar todo o argumento do acusador, você tem que buscar o perdão imediatamente. Clama ao Criador e peça perdão. Senhor, tem piedade, eu pequei, reconheço que eu pequei, eu fiz coisa que não devia, eu falei coisa que não devia. Senhor, eles estavam vendo filme pornográfico e eu fiquei olhando. Isso entrou dentro da minha alma, entrou dentro do meu cérebro, gravou. Tem coisa maligna dentro de mim agora, porque eu decidi assistir.
porque eu decidi ouvir, porque eu decidi ler. Cuidado com as suas atitudes, porque elas indicam exatamente o caminho que você vai seguir. E cada caminho tem as suas consequências. Árvores frutíferas ou árvores secas. A escolha é nossa. Então tome cuidado. E quando você cometer o pecado, vai e peça perdão. Não deixe espaço para o acusador. Porque senão ele vem e ele exige do Criador o cumprimento da palavra do Criador. Olha, Senhor, ele fez isso. O acusador não tem poder nenhum contra você, a não ser de te acusar. E se ele tiver que fazer alguma coisa, só com a permissão divina. Existe uma passagem, inclusive no Novo Testamento, do próprio Jesus, que diz o quê? Que ele pediu permissão. Foi pedida permissão para se andar. O Eterno, nosso Criador, tem o controle de tudo. Agora, as nossas atitudes é que dá permissão para que sejamos cirandados ou não. Depende de nós, da nossa atitude. Ore constantemente para que você não entre em tentação, para que você não tropece, para que o mal não tenha força sobre você e sua vida. Amém? O Eterno abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado por todo o carinho de vocês. Obrigado pelo apoio. E se inscreva no canal. Shalom, um forte abraço.